em alma gêmea. Depois do beijo que ganhou de Vitório, Olivia resolve empurrar o rapaz e mandá-lo embora de sua casa. Revoltado, ele manda a mulher esquecer tudo o que ele fez, afirmando que não estava pensando nela. Mas Olivia não se conforma em ficar sem o cozinheiro e começa a chorar. Alguns dias depois, chega o dia do casamento de Jorge e Kátia. Elias manda o noivo ir para a igreja esperar a noiva e se lamenta por ser um matrimônio muito pobre. Na igreja, Jorge chega e agradece a Adelaide por tudo o que ela fez. Mas a mulher avisa que fez tudo por Elias, que é um grande amigo. Ofélia continua reclamando de tudo e de todos, fazendo fofoca como sempre. Hélio e Sabine encontram Vitório e Roberval chegando na igreja. Elias, por sua vez, chega no carro de Adelaide com a noiva. Quando desce do carro, Kátia percebe que Crispim está ali e fica sem saber o que fazer. Uma mulher carregando 3 crianças pela mão pergunta a Elias se é ali que vai acontecer o casamento de Jorge. Elias confirma e pergunta se ela é parente do noivo, mas ela agarra as crianças e abre um sorriso. No altar, Jorge grita que a noiva chegou, mas quem entra é a mulher com as crianças, gritando que aquele é seu marido. Outra mulher se levanta, gritando a mesma coisa, e o rolo fecha na igreja. Jorge não sabe o que fazer para fugir das ex-mulheres e sai correndo pela igreja afora. Do lado de fora, Elias e Kátia não entendem nada, quando outra mulher, com mais 4 crianças, aparece e diz que o pai de seus filhos está se casando. Jorge consegue sair da igreja, mas toma uma surra das suas 3 esposas e acaba caindo na fonte que fica na frente da igreja. Nesse meio tempo, o advogado de Rafael avisa que Cristina aceitou o acordo e agora é só marcar a data da assinatura. Serena começa a passar mal e diz que está com um mau pressentimento. Na cozinha, Zulmira diz a Eurico que ele pegou a mania de Débora e não para de arrumar a bandeja. O mordomo serve finalmente o café, enquanto Rafael repassa o que está escrito no documento de separação. O advogado resolve perguntar a Serena por que ela não gostou do que está escrito no documento, e a moça responde que uma sombra cai em seu coração, toda vez que falam no acordo. Rafael diz que a moça não precisa se preocupar e vão marcar a assinatura para ser feita na mansão, pois assim, Cristina não vai ter como aprontar mais uma das suas. Ele também diz que não pode deixar que seus bens caiam na mão da megera, pois precisa se preocupar com o futuro de Felipe, e ainda diz que talvez, um dia, o casal também terá filhos que vão herdar sua fortuna. Serena fica feliz da vida ao saber que o marido quer ter filhos com ela e diz que isso é seu sonho. Na frente da igreja, Jorge tenta se explicar para a polícia e começa a dizer onde se casou com cada uma das mulheres. Mas o delegado não quer saber de papo mole e, avisando que bigamia é crime, manda prender o rapaz. Raul resolve dar uma de engraçadinho e diz que Jorge não é bígamo, e sim trígamo, pois se casou com 3 mulheres diferentes. Todo mundo cai na risada, mas o delegado dá um para-te quieto em Raul, mandando ele parar de gracinha ou vai ser preso também. Jorge resiste à prisão, mas o delegado manda levar o rapaz e suas mulheres para a delegacia. Osvaldo resolve dizer que a festa acabou, mas Gumercindo diz que os doces estão na casa de Elias e convida todo mundo para ir para lá. Porém, Kátia, decepcionada, diz ao pai que quer ir embora, enquanto Raul vai falar com Madalena, dizendo que a moça apareceu acompanhada novamente. A comerciante explica que está com Tadeu só para disfarçar, mas na verdade, ele sabe muito bem que ela está com ele. Nesse meio tempo, Kátia ouve as fofocas que estão fazendo dela na frente da igreja e grita: "Vocês devem estar muito contentes com a minha desgraça, não é?" Crispim, que está prestando atenção em tudo, se prepara para ir falar com a moça, que entrou na igreja sozinha depois do escândalo. Chorando, ela para diante de uma santa, e o caipira se aproxima, chamando pela moça. Ela quer saber se ele está ali para também rir dela, mas o rapaz diz que não está ali para isso, explicando que foi ver o casamento de longe, e revela que ainda gosta dela. Mas a moça lembra que, quando ele soube que ela tinha uma filha, também quis se aproveitar dela, como todos os outros caras com quem ela tentou se envolver. Ajoelhando na frente da imagem, ela pergunta à santa por que não pode ter a oportunidade de ter uma vida decente e um marido. Crispim se ajoelha ao lado da noiva e diz que ele é a oportunidade da moça e que para ele, ela sempre vai ser sua anja. Secando as lágrimas de Kátia, Crispim diz que tem uma solução e quer saber se a moça não sente nada por ele. Kátia diz que sentiu falta do caipira, mas ele a destratou e disse que nunca se casaria com ela, e por isso resolveu se casar com o primeiro que apareceu. Crispim insiste e diz que os dois deviam aproveitar a oportunidade, pois o vestido de noiva deve ter custado caro, e a festa já está pronta. Kátia não entende muito bem o que o moço está tentando dizer, até que ele diz que os dois deviam se casar naquele momento. A moça não se contém de felicidade
e Crispim sai correndo chamando pelo padre. Do lado de fora, Mirna estranha a demora do irmão, mas Bernardo avisa que o rapaz deve estar resolvendo sua felicidade. Dentro da igreja, o padre não quer casar Crispim, dizendo que, antes, precisa publicar os proclames, pois foram eles que desmascararam Jorge. Kátia resolve intervir e diz ao padre que saiu de casa, naquele dia, para se casar e quer voltar para casa, casada. O padre, então, resolve perguntar se eles prometem se casar no civil. Os dois juram que sim, e o padre resolve ceder e avisa que dará sua bênção ao casal. Alguns minutos depois, Crispim vai até a porta da igreja e grita para todo mundo voltar que vai ter casamento. Momentos mais tarde, com a igreja cheia, Crispim e Kátia finalmente se casam, como manda o figurino. O casal se beija ao final da cerimônia, sob os aplausos dos convidados. Na saída, a tradicional chuva de arroz acontece, enquanto Mirna diz a Bernardo que escapou de uma furada, pois, se tivesse aceitado se casar com Jorge, ela seria a quarta ou a quinta esposa do rapaz. Roberval pega Dalila sozinha e pede para pegar um pouco Clarinha no colo e matar a saudade. Mais tarde, a festa em comemoração ao casamento e o casal corta a primeira fatia do bolo, juntos. Crispim pega Kátia no colo e leva até a carroça. Bernardo diz ao sobrinho para ele não se preocupar com ele e Mirna, que depois dão um jeito de voltar para casa. Com todo cuidado, Crispim acomoda a noiva, mas Ritinha pergunta à mãe se ela vai embora novamente. Porém, o caipira diz que agora a menina é sua filha e coloca a garotinha na carroça também. A noite chega e Crispim junta as camas no quarto do casal, dizendo que Bernardo vai dormir na sala e Ritinha está com Mirna. O rapaz se deita, dizendo que está tudo pronto, mas Kátia resolve perguntar se o marido não quer ficar mais à vontade e tirar a roupa. Em seu quarto, Mirna explica para Ritinha que a menina vai dormir ali com ela, contando que a garota vai se divertir muito no sítio, pois lá tem animais e outras coisas para brincar. No quarto ao lado, Crispim confessa que está com vergonha, pois a noiva é tão bonita e delicada, enquanto ele é um cavalgadura. O moço acaba confessando que não sabe como começar o lesco-lesco, e Kátia descobre que o marido é virgem. A moça então apaga a luz do lampião e começa a ensinar o marido como é que as coisas acontecem. O rapaz não consegue se mexer de tão nervoso, mas Kátia, com toda a calma, conta que ele não precisa saber como é que funciona a coisa, pois, na hora certa, ele vai descobrir. No dia seguinte, bem cedo, Débora diz a Ivan que chegou o dia da assinatura do acordo de separação e eles vão até a casa de Rafael. A mulher quer saber se o motorista vai ajudá-la como prometeu, mas Ivan quer ter certeza de que a polícia não será capaz de descobrir nada. Débora, então, mostra a poção preparada pela feiticeira e conta que aquele líquido provoca um ataque cardíaco em quem tomar o extrato, sem deixar vestígios, lembrando do dia em que foi buscar o veneno. Ivan mata a charada e pergunta se aquilo é a mesma coisa que matou Guto. Rindo, Débora diz que até aquele momento ninguém descobriu o que causou a morte do bandido. O motorista não se contenta com a explicação e quer saber como ela vai fazer Rafael tomar a poção, em sua própria casa. Débora explica que é simples. Dando ao motorista um vidro com sal, ela diz para ele arrumar um pretexto para visitar sua irmã na mansão. E deve colocar aquele sal no feijão, pois isso vai provocar sede. A megera manda Ivan dizer que ele peça dinheiro emprestado à irmã, e assim que ficar sozinho, deve salgar a comida. Só que Débora tem mais uma coisa para pedir a Ivan e diz: há um passo mais importante no meu plano. Quando estivermos na casa de Rafael, eu vou pedir um refresco. Enquanto isso, você dá um jeito de tirar sua irmã e Eurico da casa, e eu irei até a cozinha e colocarei o conteúdo do frasco no copo de Rafael. Mas Ivan ainda não está convencido e quer saber como a megera vai saber qual é o copo de Rafael. Débora garante que está tudo sob controle e vai saber qual o copo com refresco que vai entregar ao dono da casa. Enquanto isso, Alexandra não para de caminhar de um lado para o outro. Eduardo quer saber por que ela está tão nervosa e a moça explica que vai acontecer algo de ruim com Rafael. O médico explica que é o dia de assinatura do acordo de separação do botânico e Cristina e a mãe devem ir até a mansão, mas pede que a esposa não se preocupe tanto, pois também estarão lá Serena, Ciro e outras pessoas que podem garantir a segurança do rapaz. Alexandra não se convence e pede ao marido que vá ver Rafael, pois assim ficará mais tranquila. Eduardo então diz que vai fazer isso e tenta acalmar um pouco a mocinha. Na mansão, Serena decora a casa com as rosas que Rafael criou para ela. Zulmira percebe que a moça está preocupada e ela explica que não gosta que Débora e a filha vão até aquela casa.
Eurico aparece e pede para Zulmira o acompanhar até a cozinha. Ela encontra Ivan, que pede dinheiro emprestado. Zulmira vai buscar o dinheiro e manda Eurico ir fazer suas coisas. Assim que fica sozinho, ele coloca sal no feijão, como Débora mandou, e vai esperar pela irmã na rua, dizendo que não quis esperar na cozinha para não ser visto. O motorista avisa que naquela tarde deve levar Cristina e a mãe até a mansão para a assinatura do acordo e pede à irmã que junte suas coisas que ainda estão na casa, para que ele possa pegar. Desconfiado assim que o rapaz sai, Eurico diz a Zulmira que não gostou do jeito do irmão dela. A moça acha uma desculpa para defender o motorista, dizendo que ele deve estar preocupado em perder o emprego. Algumas horas mais tarde, durante o almoço, Rafael reclama do feijão que está muito salgado, dizendo que ainda está com sede. O mordomo pede desculpa e diz que vai buscar mais água para servir. Na cozinha, Eurico diz a Zulmira que o feijão está salgado, e ela diz que deve ter colocado sal 2 vezes, pois se atrapalhou um pouco com a visita inesperada de seu irmão mais cedo. Nesse meio tempo, Ivan volta ao apartamento de Cristina e quer saber se já podem ir para a casa de Rafael. A moça diz que só está esperando a mãe e lembra que o rapaz prometeu ajudá-la a recuperar as joias. O moço diz que não se esqueceu de sua promessa. Débora aparece na sala e dá uma bronca nos dois, que estão se agarrando, mas recomenda à filha que só assine o documento quando ela disser em alto e bom tom que ela pode assinar. Alguns momentos depois, as 2 megeras e os advogados chegam à casa de Rafael. Cristina entra já dizendo que sente saudades da casa e pergunta como Rafael está. O moço deixa claro que está bem, mas vai ficar ainda melhor depois de assinar o acordo e finalmente se livrar dela. A loirosa, então, resolve destilar seu veneno para cima de Serena, chamando a moça de concubina. Rafael se irrita e manda a bruaca calar a boca, mas Serena, olhando dentro dos olhos de Cristina, afirma que sabe muito bem quem é e também sabe que o amor dos dois é puro. Portanto, não importa o que as 2 bruxas falem dela. Ciro pergunta se o advogado de Rafael levou o acordo. O homem diz que sim e pergunta se seu cliente quer ler o documento novamente. Rafael diz que não, mas Cristina, cumprindo as ordens da mãe, diz que prefere ler mais uma vez. Débora, por sua vez, começa a desenrolar seu plano e pede um refresco, dizendo que está com sede. Rafael manda o mordomo servir um refresco para todo mundo, mas o mordomo está desconfiado. Na cozinha, Eurico, que está servindo o refresco, diz que Débora continua dando ordens como se fosse dona da casa, mas a conversa entre ele e Zulmira é interrompida com a chegada de Ivan, que pede à irmã para ir buscar sua mala. Eurico avisa que Rafael não quer que o motorista fique andando pela casa e se oferece para acompanhar Zulmira e pegar as coisas do rapaz, mandando o moço esperar do lado de fora. Na sala, Cristina continua enrolando e Débora diz que está com muita sede, avisando que vai até a cozinha buscar o refresco para servir ao pessoal. Na cozinha, Débora batiza o copo de Rafael, deixando o copo mais afastado dos outros, para saber que é aquele que deve ser entregue a Rafael. Nesse meio tempo, Eduardo aparece na mansão e comenta com o motorista que Rafael não quer vê-lo por ali. O moço explica que foi levar Débora e Cristina à mansão e aproveitou para pegar suas coisas, que ainda estavam ali. Eurico pede licença e diz que vai servir o refresco, mas, quando chega na cozinha, pega Débora com a mão na bandeja, pronta para servir a bebida. Indignado, o mordomo avisa que ele é quem vai servir a bebida, e Débora resolve xingar o rapaz, dizendo que ele demorou uma eternidade e ela estava apenas tentando ajudar. Érico percebe que os copos estão tortos na bandeja e rearruma tudo, como Débora ensinou, mudando tudo de lugar. Na sala, Rafael está impaciente com a demora de Cristina, quando Eurico aparece com os refrescos. Débora percebe que os copos foram trocados de lugar e se lembra que tinha deixado o copo de Rafael mais afastado dos outros. Ela pega um dos copos, serve Rafael primeiro, depois Cristina e depois Serena, pegando seu copo por último. Rafael percebe que Débora não está bebendo seu suco, mas a mulher diz que quer levantar um brinde ao futuro. O clima fica tenso enquanto Rafael saboreia o refresco. Débora começa a passar mal, mas tenta disfarçar. Débora, provando do próprio veneno, tem um ataque cardíaco, mas mesmo assim, manda a filha não assinar nada. Enquanto Eduardo tenta os primeiros socorros, Rafael grita furioso, querendo saber que palhaçada é aquela. Cristina manda Rafael não falar daquela maneira, pois sua mãe está passando mal, mas o moço, indignado, diz que as 2 passaram a vida toda aplicando golpes e por isso não tem certeza se o dramalhão não é mais um. Os 2 discutem. Serena tenta ajudar, mas Cristina manda a moça se afastar de sua mãe.
Débora dá seu último suspiro, avisando a filha que é tarde demais e não há o que fazer. Cristina grita e chora desesperada sobre o corpo da mãe morta. Ivan ouve os gritos e, acompanhado por Zulmira e Eurico, aparece na sala, mesmo sabendo que está proibido de colocar os pés ali. Do nada, Cristina resolve partir para cima de Eduardo, chamando o médico de incompetente e tem um ataque de cólera, culpando todo mundo pela morte de Débora. Completamente fora da casinha, Cristina manda a mãe levantar do sofá, mas quem levanta é o espírito da megera, que ainda não se deu conta que desencarnou e tenta abraçar a filha. A assombração tenta agredir as pessoas que estão na sala, mas não consegue e, finalmente, vendo seu corpo estirado no sofá, se dá conta que partiu para outra dimensão. Porém, em sua jornada para o outro lado, o espírito de Débora cai no labirinto da escuridão e é atormentado por outros espíritos do mal, até fazer a passagem para o limbo. Na casa de Rafael, Cristina não deixa Eduardo fechar os olhos da falecida, dizendo que enquanto a mãe estiver com os olhos abertos, poderá voltar para ela. Ciro tenta pôr um pouco de juízo na cabeça da loirosa e explica que sua mãe partiu e não vai voltar. Serena também tenta acalmar a moça, mas Cristina está fora de si. Gritando, a moça lembra que se tivesse dado ouvidos à sua mãe, a selvagem nunca teria ido trabalhar naquela casa e jamais teria tido a oportunidade de roubar Rafael. E ainda mais descontrolada, diz: "Eu sei que todo mundo aqui detestava minha mãe. Portanto, parem com essa cara de compaixão, pois eu não suporto isso." Com toda a calma, Serena comenta que quanto mais a mulher grita, mais pena sente dela, e estendendo os braços, diz que, pelo menos naquele momento, seria muito bom se ela aceitasse um abraço. Cristina despreza a oferta de Serena e se joga novamente em cima da mãe morta, chorando, sem entender como isso pode acontecer, pois ela estava bem quando foram até a mansão. Eduardo diz que a mulher teve um ataque cardíaco fulminante e Cristina, sem dizer uma palavra, olha para Ivan, que entende a mensagem. O moço lembra das últimas instruções que recebeu de Débora, quando ela explicou o poder da poção com a qual pretendia eliminar Rafael da face da terra. Cristina também se lembra de uma das conversas de sua mãe, quando ela lembrou que, se a filha ficasse viúva, herdaria uma fortuna. Ela também lembra quando pediu à mãe para não fazer nada contra Rafael. Eduardo sugere que tratem do enterro de Débora, mas Cristina avisa que não quer ninguém chorando diante do caixão, pois sabe que ninguém gostava dela e diz, rasgando o acordo de separação: "Não existe mais acordo nenhum. As coisas mudaram, Rafael. Eu quero dinheiro e vou arrancar tudo de você, principalmente agora que está morando com essa selvagem. Tenho certeza que qualquer juiz vai me dar o que mereço. Quero muito dinheiro, Rafael. Muito dinheiro." E sai porta afora. Rafael vai atrás dela e quer saber se a moça pretende deixar o corpo de sua mãe atirado no sofá, e a doida manda ele comprar um caixão de luxo para sua mãe e tomar todas as providências, pois pretende velar por Débora. Mas, mesmo nessa situação, Cristina diz a Rafael que é melhor ele começar a pagar o que deve imediatamente. Na sala, Rafael pede a Santos que tome todas as providências necessárias para o enterro de Débora. Eduardo diz que vai tratar do atestado de óbito, e Rafael pede que ele providencie a retirada da falecida o mais rápido possível de sua casa. Ele também pede a Ciro que avise aos familiares da mulher. No carro, Ivan diz a Cristina que sente muito, mas a moça diz que ele é tão culpado quanto sua mãe. Já de volta ao apartamento, Cristina revela que sabe o que aconteceu e diz: "Eu sei que minha mãe levou para essa reunião um extrato semelhante ao que deu a Guto. E você sabia?" O motorista admite que sim, e a loirosa, quebrando tudo, pergunta por que ele não lhe contou nada, mas quer saber quem Débora pretendia matar dessa vez. Ivan diz que o veneno era para Rafael, e a moça se dá conta que foi por isso que ela insistiu no tal acordo com o botânico e que só assinasse o documento, quando a mãe mandasse. O motorista explica que o plano B de Débora, caso não conseguisse colocar o extrato no refresco, era dar uma desculpa qualquer e cancelar a reunião. Chorando, Cristina diz que algo deu errado e ela acabou perdendo sua mãe, mas nunca quis que Débora matasse Rafael. Na mansão, Rafael chama Eduardo para uma conversa em particular e diz que acha que tem algo de estranho na morte de Débora, lembrando que Guto morreu com os mesmos sintomas. Eduardo então se lembra do dia da morte do rapaz, quando ele estava sendo julgado, e confirma que os sintomas eram os mesmos, comentando que existem venenos capazes de provocar ataques cardíacos, sem deixar vestígios. Rafael não entende como um veneno não deixa vestígios e o médico explica que existe uma erva que é utilizada para tratamento de problemas cardíacos.
mas, se administrada em grande quantidade, pode provocar um infarto e matar uma pessoa. O doutor diz ainda que a erva pode ter sido usada para provocar o ataque em Guto e também em Débora. Cai a ficha e Rafael se dá conta que Débora foi até a cozinha, com a desculpa de que o refresco estava demorando e insistiu para que Cristina não assinasse o acordo. Enquanto o corpo da falecida está sendo removido, Eduardo comenta que está óbvio que foi Débora quem deu o preparado para Guto, e também tentou dar o preparado para ele ou para Serena beberem. Rafael, no entanto, tem certeza de que o preparado era para ele, pois só assim Cristina poderia se dar bem. Apavorado com tanta maldade, o rapaz diz que não acredita que uma pessoa a quem ele conheceu a vida toda pudesse fazer algo assim. Eduardo confessa que não se sente tão surpreso, pois como médico já viu coisas terríveis, mas quer saber o que Rafael pretende fazer. O botânico diz que agora ele pretende descobrir toda a verdade. Rafael vai até a cozinha e pergunta a Eurico se, quando Débora pediu os refrescos, ele ficou o tempo todo na cozinha. Zulmira, surpresa com a pergunta, quer saber como o patrão sabe que ela e o mordomo deixaram a mulher sozinha na cozinha. A empregada, implorando para não ser demitida, conta que Ivan foi pegar as roupas dele que ainda tinha ficado na mansão, e Eurico se mete na conversa, dizendo que foi junto, pois sabia que o patrão não queria o motorista circulando pela casa. Rafael pergunta a Eurico o que aconteceu quando ele voltou à cozinha. O mordomo conta que encontrou Débora muito nervosa, mas ele fez questão de servir os refrescos e nada de diferente aconteceu. Mas pensando melhor, o mordomo diz: "Peraí, sim, aconteceu algo diferente, mas não é nada que tenha importância." Rafael insiste para que o moço conte o que está pensando e ele explica: "A dona Débora sempre me atormentava, dizendo que eu arrumava a louça na bandeja sempre torta, e quando fui servir os refrescos, percebi que tinha um copo bem torto, fora do lugar. Eu até estranhei, porque Débora nunca ia aceitar isso, e fiquei com medo que ela fizesse um escândalo por causa disso. Então eu arrumei os copos para deixar todos alinhados e, provavelmente, os troquei de lugar." Alguns momentos mais tarde, Rafael diz que vai contar tudo para a polícia, porém Eduardo aconselha o amigo a colocar uma pedra em cima de tudo o que aconteceu, pois ele não conseguirá provar nada, e ainda poderá prejudicar Eurico, que pode ser acusado de homicídio. Rafael pergunta a Serena o que ela acha que ele deve fazer, e a moça diz que, levando em conta as circunstâncias e a dor que Adelaide vai sentir com a perda da filha. Dito e feito. Ao receber a notícia, levada por Ciro, Adelaide se culpa por ter expulsado a filha de casa e coisa e tal, mas quer saber como a mulher morreu. Ciro então explica que Débora teve um ataque cardíaco fulminante e que Eduardo estava presente quando a mulher passou mal, mas não pode fazer nada. Adelaide pergunta ao rapaz sobre Cristina e ele conta que a moça teve uma reação estranha quando a mãe faleceu, mas logo foi embora e não ficou ao lado de Débora, pois estava fora de si, totalmente desequilibrada. Adelaide quer que providenciem tudo para o funeral de sua filha, mas Ciro explica que Rafael já está resolvendo isso. Inconsolável e se sentindo mal, Adelaide pede para ver a filha morta. E como a fofoca rola solta na cidade, a notícia da morte de Débora já chegou na pensão. Divina conta a Dalila que não sabe como a mulher morreu, mas já marcaram o velório na igreja. Ofélia e o marido já estão todos animados para ir ao velório, dizendo que nessas ocasiões, gente rica sempre serve comida boa. Dalila acha um horror o que a avó está dizendo, e Osvaldo resolve se meter, dizendo que a sogra até parece uma morta de fome. Mas Ofélia não para de falar, e diz que Débora era separada, e o marido fugiu dela há anos. Enquanto isso, Hermínio conta a Raul sobre o falecimento da mãe de Cristina, dizendo que estava na casa de Rafael quando tudo aconteceu. Terezinha, que também está no escritório de Raul, resolve dar palpite, e diz que é por isso que acha que todos deveriam aproveitar a vida, aproveitando para dar uma indireta para o patrão. Raul responde que precisa cuidar dos negócios e não tem tempo livre. E Hélio, que já começou no novo emprego, comenta que o chefe não tem aproveitado bem a família. O engomadinho fica indignado com o comentário do rapaz e manda ele segurar a língua, pois ali dentro ele é o chefe, lembrando que é ele quem cria o filho, dizendo que é um excelente pai. Nesse meio tempo, Olivia está preocupada em achar o modelito certo para o velório. Até lencinho e pó de arroz ela coloca na bolsa para secar as lágrimas e retocar a maquiagem. Na pensão, o pessoal está se arrumando para passear no velório. Enquanto isso, as esposas de Jorge vão até a delegacia levar comida para o moço. O rapaz decide aceitar a comida das 3 mulheres e divide com seus companheiros de cela. Nesse meio tempo, o delegado diz a Rafael e Eduardo que num caso como aquele é preciso abrir um inquérito.
O médico argumenta que não existe necessidade, pois Débora morreu de um infarto fulminante. Mas o policial comenta que acha muito estranha a forma como a mulher morreu, lembrando que o rapaz que morreu na delegacia também teve um infarto fulminante, e sendo irônico pergunta: será que existe uma epidemia de infartos na cidade, doutor? Eduardo explica que Débora estava muito nervosa, pois a filha ia assinar um acordo de separação com Rafael. O delegado, então, pede que os moços avisem Cristina para ir falar com ele quando estiver mais calma, e Rafael se prontifica a dar o recado à mulher, dizendo que precisa conversar com ela sobre outras coisas. No sítio, Crispim leva café da manhã para Kátia e Ritinha, dizendo que agora a menina também é sua filha. A garota confessa que está muito feliz e, dando um abraço no caipira, chama o moço de papai. Kátia resolve comentar que, agora que está morando no sítio, sabe que tem que ajudar na lida da casa e quer saber se ela vai ter que dar lavagem para os porcos. Crispim surpreende a esposa e diz que ela não precisa se cansar, pois tem que estar sempre bem disposta para seu marido, e Mirna pode continuar dando a lavagem para os porcos. Mirna chega em casa e conta ao irmão que chegou cedo em casa, pois precisa colocar seu vestido preto e ir ao velório. Bernardo conta que o velório é de Débora, mãe de Cristina. Crispim diz que não vai a lugar nenhum, mas Mirna diz que vai ao velório de qualquer jeito, pois deve encontrar a Laor e espera que o rapaz tome logo a iniciativa de ter um compromisso sério com ela. Porém, o caipira avisa a irmã que antes dela sair, precisa fazer a massa de pão e dar lavagem para os porcos. Mirna não gosta nada e diz que agora tem Kátia para ajudar na lida da casa. Porém, o rapaz avisa que não quer que a esposa mexa com os porcos. A moça não gosta nada da ideia do irmão e avisa que não vai ficar trabalhando feito uma escrava, enquanto a cunhada fica sem fazer nada. Na floricultura, Raul pergunta ao advogado se Cristina chegou a assinar o acordo de separação. Hermínio explica que quando a mãe faleceu, a moça rasgou os papéis. Hélio não entende nada, pois sabia que a mulher tinha aceitado o acordo. Mas o advogado explica que quem aceitou e tinha pressa em assinar o documento era Débora e comenta: por sinal, eu sempre achei estranho, pois elas não iam levar vantagem alguma. Agora são outros 500, pois Cristina declarou em alto e bom tom que quer arrancar tudo o que puder de Rafael. Eduardo chega em casa e comenta com Alexandra que ela disse que algo de ruim estava para acontecer e que Rafael estava em perigo, mas, no final das contas, ele se salvou e Débora morreu. Curioso, o médico quer saber como a esposa sabe das coisas antes delas acontecerem. Na mansão, Serena diz a Tere que está triste, pois apesar de tudo, não desejava o mal de Débora. Enquanto isso, Rafael vai até o apartamento de Cristina e pede para conversar a sós com ela. A moça pede a Ivan para se retirar e Rafael conta que sabe que Débora tentou envenená-lo e quer saber se ela sabia disso. Cristina diz que não sabia de nada e não entende como ele pode pensar uma coisa dessas, afirmando que sempre o amou. No entanto, Rafael lembra dos maus tratos que sofreu e diz: como assim me ama? Quando eu estava doente, você me tratava mal, não me dava os remédios para a dor e para a febre. Como agora vem dizer que não queria o meu mal? Cristina se justifica, dizendo que só fez aquilo para demonstrar o quanto ele precisava dela, e que o perdoa por seu romance com Serena, pois é sua legítima esposa. Rafael então diz que a mulher está desequilibrada e precisa de tratamento, pois ela sabe muito bem que ele nunca a amou e só se casou com ela por causa das tramóias que fez em conluio com sua mãe. Só que a doida não se convence e diz que sabe que, no fundo, o botânico sente alguma coisa por ela. O moço comenta que sabe porque elas aceitaram o acordo de separação e afirma que Débora queria envenená-lo para que sofresse um ataque do coração. A mulher continua dizendo que não sabia de nada e que sua mãe avisou para ela assinar o documento, só quando Débora desse o sinal verde. Rafael diz que não consegue acreditar na mulher, porque ela sempre mente, mas se deu conta de que agora ela já está sofrendo bastante e decidiu não chamar a polícia. Porém, ele tem uma condição. Rafael quer que ela se afaste dele e de sua família de uma vez por todas, ou vai ser obrigado a colocá-la atrás das grades. O velório de Débora começa. Agnes e Adelaide estão inconsoláveis com a morte da mulher. O povo da pensão também já está presente e, para variar, brigando entre si. Olivia aparece e faz a sua cena, e sem querer, derruba o confete que estava na bolsa, na cara da morta. Cristina chega ao velório e Ofélia resolve dar os pêsames. Porém, a loira tem uma crise histérica e, chamando todo mundo de hipócrita, manda o povo sair do velório.